E aí, gente? Galerinha linda! Vamos que vamos, né? Continuar estudando sobre Revolução Industrial. Então, a gente vai na aula de hoje já encerrar esse conteúdo. É bem simples. Revolução Industrial tá na gente, tá na nossa vida, tá em tudo que temos e somos. Então, não é algo tão complexo da gente compreender. Então, vamos lá, seguindo a nossa aula, parte 2, né? E vamos que vamos! Vou pegar aqui minha canetinha. Então, trabalho nas fábricas, né? Como vai se desenvolver esse trabalho? Aqui a gente tem, gente, a formação de uma nova classe de trabalhadores chamados operários. Antes a gente tinha os artesãos, né? Que faziam todo o processo, que entendiam o começo, meio e fim do processo de produção. Agora a gente tem os operários. Os operários, eles vão trabalhar em linhas de produção. Então, ele vai saber fazer só aquele serviço, Então, é um trabalhador que ele não leva nada para o trabalho, além da sua força de trabalho. Então, ele não é dono de nada. Ele é dono só do seu próprio corpo, que vai ser essa força aí, né, para auxiliar essas máquinas. Então, ele é quase um auxiliar de máquinas aí. Então, essa força de trabalho, né, trabalhando até de forma forçada, no sentido de que ou eles trabalham, se eles forem pegos, né, por exemplo, mendigando lá na Inglaterra, eles seriam punidos. Então, eles vão trabalhar e aceitar qualquer tipo de pagamento, tá? Então, esses operários ficaram conhecidos como os trabalhadores das fábricas, que vão, né, ser esses trabalhadores urbanos. A propriedade das máquinas, né, é do industrial, do capitalista. Então, os trabalhadores, eles vão para as fábricas e eles vão receber o seu pagamento, né, quase nada, e todo o resto, o lucro, todo o processo, os produtos, tudo que fosse gerado dentro daquela fábrica era de domínio do industrial. Então, cada máquina era do industrial, cada instrumento de trabalho era do industrial e todo o lucro, com certeza, também era desse industrial capitalista. E aí é que a gente vem, para esses capitalistas, donos de indústrias, eles terem realmente um lucro, eles vão explorar ao máximo a força de trabalho desses operários. Segundo Karl Marx, analisando essa perspectiva, ele que viveu durante o século XIX, que é um momento de configuração verdadeiramente do que seria a Revolução Industrial, vai haver, né, começar os embates, né, ele chama de luta de classes, em que esses operários, aos poucos, eles vão tomar consciência de classe, tomar consciência do seu processo de exploração e vão lutar para sair dessa configuração. Então, a gente tem aí, né, bem montado uma sociedade hierarquizada em que os operários são extremamente explorados e que, às vezes, esses operários não tinham nem consciência do que estavam produzindo. É capaz de você pegar bem o pó de pilim-pim-pim e se deslocar lá para o século XIX e chegar e perguntar para o operário: você faz o quê? E ele vai dizer: eu estico arame. Porque a função dele é só essa, ele não sabe que ele está produzindo um prego, ele não sabe que ali ele está produzindo um parafuso no final, ele só entende aquela parte, ele se torna tão bitolado, tem até o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, indico para vocês, ele se torna tão bitolado naquele trabalho que ele só faz aquilo, né, no filme do Charlie Chaplin, o Charlie Chaplin ele aperta porcas, né, e ele fica fazendo isso direto. Então, a gente há esse processo em que o trabalhador, ele é tirado da consciência do que ele está produzindo para ele nem entender, tá, o valor daquilo que ele está fazendo. Então, ele não tem essa plena compreensão daquilo que está sendo produzido. Então, esses trabalhadores vão ser extremamente explorados, vão trabalhar de 14 a 18 horas de trabalho diário, dependendo da necessidade de produção, trabalhando um pouco mais, descansando pouquíssimo. As fábricas vão estar numa situação insalubre, as máquinas inicialmente eram movidas a vapor, então não havia, né, um sistema de cuidado daquele ar daquela fábrica, se tornava até irrespirável. Então, muitos eram afetados por problemas respiratórios. Então, as fábricas eram fechadas e aquela fumaça que exalava das máquinas ficava por ali mesmo. Não tinha segurança de trabalho, os acidentes eles eram constantes. Muitos operários perdiam dedos, né, nesse processo. As máquinas, né, às vezes davam defeitos, os operários iam consertar, também se machucavam. Então, eles não tinham
materiais de segurança, vocês podem observar que tem pessoas trabalhando numa fábrica, ninguém está usando nenhum material de proteção. Então, eles estão com roupas normais, roupas simples, né? Então, tudo isso vai causando, né, uma dificuldade, né? As pessoas podiam perder um membro, e não recebeu nenhum tipo de pagamento e indenização por acidente de trabalho. Então, era uma situação realmente complexa, né, para eles. Não tinham condições de sair dessa situação, porque ou era isso ou morriam de fome, então acabavam sendo subjugados, né, nesses processos de trabalho excessivo. Baixo salário, gente, os salários não davam mal para eles pagarem um aluguel de um cortiço, né, onde eles moravam. Eles moravam, né, até coloquei aqui, em cortiços próximos às fábricas, como se fossem prédios de 2, 3 andares, em que um único cômodo morava uma família inteira, as famílias eram numerosas nesse período, a família inteira tinha que trabalhar para garantir o sustento, e mesmo assim eles máximo comiam uma espécie de sopa de batatas, tá? Essa é a alimentação. Nesses cortiços eles pagavam aluguel, então o dinheiro era praticamente para pagar um lugar para descansarem. Eles não tinham a menor, né, divisão, ali é um cômodo para todos, para dormir, para fazer comida, para tudo. Inclusive os banheiros, eles eram banheiros por andar. Então se tinha naquele andar 4, 5, 6 salas, né, que seria as kitnets daquele período, esse processo era um banheiro para todas essas pessoas, não chegava a ser um banheiro para 30, 40 pessoas. Então é algo que dificultava a questão da higienização, garantindo ainda mais doença, né? Muitos foram acometidos por cólera, porque acabavam se utilizando de águas que não eram potáveis. Enfim, gente, é uma situação difícil, né, realmente para esses trabalhadores. Mulheres e crianças trabalhavam, né, de forma excessiva. Então, eles trabalhavam a mesma carga horária inicialmente de um adulto e recebiam apenas 1/3 do pagamento de um homem, né? As crianças eram utilizadas, inclusive, gente, para trabalhos perigosos, como limpar as máquinas. Então, às vezes, se esqueciam as máquinas, as crianças estavam limpando máquinas e as máquinas eram ligadas. E daí, claro, né, acontecia um acidente. Então, crianças morriam nas fábricas. E aí você pergunta, mas por que essas crianças trabalhando? Ou elas trabalhavam ou a família não comia. Então aqui a mãe trabalhava, os filhos trabalhavam, o pai trabalhava para conseguir o que comer e pagar onde morar. Então é algo que não tinha ideia de um salário mínimo necessário para que eles pudessem sobreviver, né? Pelo menos não, era pago o que a fábrica queria pagar. Não tinha nenhum direito trabalhista. Se a mulher engravidasse, logo ela seria colocada para fora, porque ela não ia render, né, no trabalho mesmo que outra mulher. Então tudo isso ia dificultando a vida desses operários. Tanto é que eles começam também a resistir, né? Como eu falei, a questão da luta de classes. Eles começam a ter uma percepção de que estão passando por um processo de exploração e aí começam os primeiros movimentos, né, de resistência. O que eles vão fazer? Nós temos aí o ludismo, né? De Lud, ele vai começar esse processo, né, na Inglaterra, em que ele vai culpar as máquinas pelo processo de exploração. E aqui tem uma cena, né? Eles estão quebrando, eles invadiam as fábricas à noite e eles quebravam as máquinas. O engraçado é que no outro dia eles iam trabalhar. Nossa, as máquinas quebradas. Eles mesmos tinham quebrado as máquinas, invadiam a fábrica, quebravam as máquinas. Depois foram dadas aí a punição, né, de pena de morte para quem quebrasse máquina. Então a galera não queria muito mais quebrar. E perceberam também que não ajudava, porque eles quebravam a máquina à noite, de manhã eles tinham que consertar a máquina, porque o patrão fazia eles consertarem. E aí acabou gerando esse processo, o patrão fazia era exigir mais trabalho, às vezes colocava os operários, né? Foram vocês, eu tenho certeza que vocês vão pagar essa máquina. Então foi um movimento que começou, né, com extrema violência contra as máquinas, elas não são as verdadeiras culpadas por esse processo, e acabou perdendo força porque as pessoas também estavam perdendo, né, o emprego por causa dessas máquinas quebradas. Depois eles começaram, né, os operários, aí já no século XIX, né, a formar as trade unions, que seria o que a gente conhece como sindicato dos trabalhadores. Começaram a fazer greves, protestos, que tem uma cena, né, mostrando, né, os trabalhadores, teve uma
uma das cidades inglesas, que 80 mil trabalhadores paralisaram os trabalhos, né? Inclusive eles foram alvejados, né, a tiros e tudo, alguns morreram. Então a gente vai vendo que eles vão começando a entender que eles não podem ser totalmente explorados, né? Que não pode ficar assim sem ter receber um pagamento digno para realmente sustentar suas famílias. E aí eles vão, né, institucionalizando esse processo, né, de greves, depois de muitas manifestações. Essas trade unions foram aceitas como legítimas, tá, pela Inglaterra, e começaram também a ganhar, né, adquirir alguns direitos, como a redução da carga horária para 10 horas, como o impedimento de trabalho de crianças, né, menores de 10 anos. Então, as mulheres, né, com a carga horária menor do que a dos homens, alguns direitos foram sendo adquiridos. E aí eles foram além, né, eles escreveram a Carta ao Povo, recebeu em torno de 1 milhão de assinaturas, que buscavam melhorias da questão do trabalho, com certeza, mas também uma participação política. Então, os operários já estão percebendo o quê? Eles precisam adentrar no âmbito político para que a situação deles fosse modificada. Então, eles querem que o voto não seja mais pela grana, né, pelo rendimento, mas que todos os homens tenham o direito a voto e que possam participar da política para mudar a situação desses operários. Então, é uma luta, tá? Iniciada aí no século XIX, é uma luta que a gente vive até hoje, né? Os trabalhadores exigem seus direitos, a gente vê constantemente aqui em Teresina, por exemplo, greve legítima e justa, né? Por exemplo, dos trabalhadores dos transportes públicos. Então a gente vai vendo que essa realidade de embate, né? De busca por direitos, ela ainda é real aqui no nosso período. Então, para a gente fechar, vou colocar aqui, né, algumas consequências desse processo de revolução industrial. A gente tem uma divisão e organização do trabalho, né, na ideia de trazer mais lucros. Lá na frente a gente vai ver que eles vão intensificar esse processo de exploração do trabalho, fazendo as linhas de montagem, por exemplo, quando chegarem os automóveis, que o chassi do carro entra e eles vão cada um colocando uma peça e transformando aquela produção de forma mais rápida, né, a gente chama de produção em série. O trabalho operário, né, passa a ser rotineiro, ele sempre vai fazer aquele mesmo movimento, é capaz do operário fazer o movimento de olhos fechados, né, porque ele vai ficar especializado em fazer aquilo, né, que lhe é mandado. Então a gente tem o crescimento dos subúrbios urbanos, né, desorganizados, sem condição de higiene. Eu falei para vocês dos cortiços, né, onde eles moravam, né, os trabalhadores urbanos, e as ruas desses cortiços não tinham nenhum tipo de saneamento básico. Enquanto a elite, ela foi morar fora das cidades, né, foi morar, né, como se fosse no campo, em belas casas e longe das cidades por causa da questão da poluição, da sujeira, enquanto que o povão mesmo estava nas cidades porque tinha que trabalhar. A alteração da paisagem, a questão da poluição, a gente tem sim, né, coisas benéficas, somos graças a esse processo de revolução, com certeza, nós somos herdeiros desse processo, mas a gente sabe que a poluição é uma marca, né? A oficina deu lugar à fábrica, né? Saindo desse trabalho artesanal, começam as grandes fábricas. O artesão agora, ele se transformou nesse operário, né? O artesão que tinha um domínio de todo aquele processo de produção, agora é um operário que domina apenas uma parte, só sabe fazer uma única função, né? Recurso ao trabalho infantil. O trabalho infantil, ele vai ser um grande recurso, vai ser muito utilizado nesse período. Vão começar então até os discursos, as discussões de entendimento dessa fase da vida como uma fase que deve estudar, deve se constituir, né, escolas para amparar essas crianças. Então a concentração, né, industrial, né, em alguns centros urbanos, o crescimento dessas cidades e, claro, hoje a gente já vê uma industrialização mais ampla, né, alcançando grande parte dos países. O Brasil, ele vai ter uma industrialização tardia. Nossa industrialização, ela é intensificada no século XX, mas também vai entrar nessa onda aí também de exploração dos trabalhadores, de todo esse processo também que a gente está estudando. Então, gente, a gente encerra por aqui Revolução Industrial, né? Depois a gente vai ter nosso momento online também. E então, até mais, tá, galerinha? Tchau, tchau!